Santo, eterno Pai que estás nos céus, louvamos e engrandecemos o seu santo nome. Amém. Obrigado, Pai, por mais uma semana de vida que o Senhor nos deu. Obrigado pelo trabalho. Amém. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos entregou esta semana. Amém. E obrigado pelo sábado também, ó Pai, porque estamos no melhor lugar onde podemos estar. Deus. Amém. Obrigado porque viemos à tua casa, viemos para louvar-te, viemos para entregar nossa vida, nossas dores e nossas alegrias e vitórias também em tuas mãos, ó Deus. Amém. Pedimos para que o teu Santo Espírito possa estar aqui em nosso meio, Amém. para que tudo que seja falado, ouvido, seja para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Esteja com cada família representada. Amém. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, uma igual a outra. Bom, boa noite, irmãos. Como eu falei na oração, que alegria, né? A gente está aqui na casa de Deus, começando, né? Se iniciando o sábado. Confesso para vocês que quando a gente começou a montar a programação da Missão Caleb, me deu um pouco fiquei um pouco assustado, um pouco temeroso. Eu falei, Senhor, eu pouco participei, pouco, né, estive em Missões Caleb e já está assim meio que liderando. Eu estava muito assustado, mas eu quero agradecer a Deus, porque foram 2 semanas, eu venho falando para a Carol, 2 semanas intensas. A gente está cansado, né? Essa semana aí com escola cristã de férias e mais evangelismo, mas é reconfortante a gente ver até algumas coisas que a gente vem postando, o pessoal vem comentando, o pessoal pedindo às vezes até vídeo das postagens. Então a gente fica feliz, né? Não por nós, não pelo nosso trabalho, senão porque esse trabalho está alcançando porque é um trabalho que não é para a gente se agradecer, senão é um trabalho para alcançar corações, né? Então a gente fica feliz. E vou tomar alguns minutinhos só para agradecer as pessoas que tiveram, né, à frente aqui comigo, e alguns, eu vou contar aqui na frente, alguns me cortavam, até reclamei esses dias, que ele me cortava, tudo que eu falava ele me cortava, assim, eu falava, você está me cortando, mas a gente brinca, né, mas a gente fica feliz porque são laços que vão estreitando, a gente vai se aproximando, e então a gente fica muito feliz. Primeiro, Ellen, eu queria agradecer, pode vir aqui. Quero agradecer pelo apoio, pelas ideias, pela companhia, pela parceria. Eu fico muito, muito feliz, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe você. Quero agradecer também, porque enquanto está tendo aqui o evangelismo, lá atrás está tendo a salinha das crianças. As crianças estão gostando da salinha? Sim? A tua mãe. Amor? Quero agradecer também a Carol pela dedicação, que ela falou. E a gente fica aqui, Ellen, vem aqui, vem pra cá, fica aqui. Quero agradecer também, é ele que me corta, é ele que é brincadeira, é ele que... Quero agradecer muito. O Eric foi o braço direito aqui, a gente trabalhou juntos ali, muitas das coisas que aconteceram aqui, foi ele que idealizou. Eu falo, eu não sei fazer, mas conheço quem sabe, então isso é importante, né? Às vezes
que nem as imagens, os convites que ele ajudava. Então a gente quer agradecer também a igreja, agradecer o pastor, agradecer a todos que também confiaram na gente, que apoiaram, que tiveram aqui, que vieram todas as noites, né? Então a gente só tem a agradecer a todos vocês por causa disso, né? E a gente também tem que agradecer o nosso, vamos confirmar, ele, porque esteve todas as noites, né? O nosso... Agradecer muito o âncora. Você tem que abrir também. Abrir. Porque fiquei sabendo que você queria esse, então, né? E que também uma pessoa que fez acontecer, que veio orientando, ajudando a gente, né? Então, literalmente a sua cara. Opa! Então, só agradecer mais uma vez a todos vocês, né? A vocês também, porque ajudaram e apoiaram em tudo, e que Deus possa estar acompanhando e abençoando a vida de vocês em tudo que estiverem fazendo. Nosso querido e amado pastor. Aê! Boa noite. Boa noite. Microfone, por favor. Som. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Pastor, vamos subir? Vamos. Vamos assentar. Se você conseguir saber qual, corta aqueles dois lá, zerado. E daí tira um pouquinho do grave desse daqui, eu baixo um pouquinho, daí fica gostoso de todo mundo. Agora, com esse microfone, pegou os dois. Além do pastor é sonoplasta. Ah, fica ruim o som, né? Assim. Mas para saber o que tem que mexer, tem que entender. Pastor, como foi a sua semana? Como alguém falou aqui, bem intensa, né? Quando chega uma semana dessa assim, a gente diz assim, amém, que tem um sábado. Né? Mas que gostoso ver vocês aqui. E assim, sempre que a gente tem uma semana assim, a gente busca mais a Deus, a gente interage mais, estuda mais, e isso dá um crescimento maior para a gente também. Digo gente, todos nós, né? A gente sempre tem que aprender a absorver Com certeza. e nunca compartilhar o que a gente sabe. Lá no céu, Jesus vai continuar ensinando a gente. Amém. Para todos sempre. E eu espero que você esteja lá presente. Amém para todos nós. Para o tema dessa noite, a gente vai falar ainda sobre restauração, que é o nosso foco principal dessa semana, mas entre a continuação dele é a restauração para o sedento. Quando a gente fala em sedento, qual é a história que vem na sua cabeça bíblica? Assim, não foi combinado, agora é você. Eu acho que a mulher no poço de Jacó, né? Quando Jesus vai dizer assim, me dá um copo d'água, ou um pouco de água, né? E ali, então, Jesus, o dono do universo, mas ele bebe água. Então, acho que vem na memória essa história. Sim. E falando um pouco já sobre isso, o que significa ser sedento espiritualmente? Comentou sobre ela, que ela tinha essa sede espiritual, então a gente já vamos entrar nessa. Se você trouxe a Bíblia, abra comigo em Salmos 42, verso 1 e 2.
Salmo 42, verso 1 e 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Eu sempre pensava que era de Davi esse salmo, e ao estudar vi que é dos filhos de Corá, né? Não é de Davi, veja que interessante. Mas fala assim: assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. Minha alma tem sede de ti. Nós precisamos ter sede de Deus, ter vontade de buscar a Deus, assim como aquele que está com muita sede, né? Meu pai contava uma história de alguém que se perdeu no deserto e ficou muitos dias sem água, até que a sua língua inchou, tomou conta de toda a boca por falta de água, e assim, uma coisa que eu fico só imaginando. Eu bebo muito pouca água, mas a água faz falta para a gente, né? Agora vocês imaginem ter sede de Deus dessa maneira. Eu queria que a gente fosse também em Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, verso 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água. Quanto custa a água da vida? É de graça. Só a gente precisa ter sede para buscar. Que Deus nos abençoe a ter essa sede. Amém. Agora imagine se uma sede física fez a língua inchar e esticar. Agora e a sede espiritual, que não vai fazer conosco com a nossa vida, hein? Realmente a pessoa às vezes morre desidratada espiritualmente por não sentir essa sede, né? Está anestesiado que não sente. Justamente. E a sede física, o nosso corpo pede. A sede espiritual talvez a pessoa não perceba. Se você não está sentindo, como que ainda tem? Deixa eu contar uma experiência. A gente teve a oportunidade de ajudar quase que uma missão Caleb, mas era só de pastores e alguns funcionários específicos da área. A gente foi ajudar numa construção da escola na Jordânia. E nós fomos num período que não estava nem muito quente, nem muito frio lá. Estava muito gostoso, o sol não queimava, era muito gostoso. Só que o ar lá é muito, muito, muito seco. E alguém começou a perceber, falou: gente, vocês não estão tomando água. Vocês não sentem sede porque o sol aqui não está assim, mas o ar está absorvendo a água de vocês. Bebam água, porque senão daqui a pouco vocês estão passando mal. Interessante. Sim. E você falando que isso, eu me lembro do Mato Grosso era o contrário. A gente naquele sol forte, sede é o que mais dava. Mato Grosso, Brasil, né? Brasil dá muita sede. Isso aí a gente sentia bem, sim, né? E dando continuidade, quais são os meios que a gente encontra, as fontes, para a gente estar fazendo essa sede espiritual? Vamos voltar naquela história que eu mencionei, né? A mulher samaritana. Jesus, ele estava viajando e ele decidiu passar por Samaria, e ele então para no poço de Jacó, que ficava fora da cidade, e deixa os discípulos entrar na cidade para comprar comida, comprar o que eles precisavam, e ele fica descansando no poço. Era perto do meio-dia, e chega nesse poço uma senhora que era mal vista pela população, e ela então escolhia o horário que ninguém ia buscar água, meio-dia, o sol muito escaldante, e ela então foi buscar água. E Jesus diz assim: dá um pouco de água para mim.
Ela dá uma olhada e fala assim: você é judeu e está pedindo água para mim, que sou mulher e samaritana. Duas coisas: homem não pede água para mulher, e nem se fosse homem, judeu não pede para samaritano. Passa sede, mas não pede água para samaritano. Ela era mulher e era samaritana. Aí Jesus diz assim: se você soubesse quem está pedindo, você que estava pedindo água. Ela falou assim: você não tem balde, não tem corda e o poço é fundo. Como é que você vai me dar água? Né? Abre a tua Bíblia agora, em João capítulo 4, e a gente vai ver só o verso 13 e o verso 14. E então a gente vai ver a resposta dessa história direto na Bíblia, João 4, o verso 13 e o verso 14. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Qual é essa água? Queridos, essa água é Jesus no nosso coração, que a gente consegue transmitir Jesus para os outros. E a pessoa também aceita Jesus e começa a transmitir para os outros. E essa fonte não tem fim. E a gente pode levar a água viva, que é Jesus. A fonte eterna que nunca seca. Que nunca seca. É interessante pensar na história, por volta do meio-dia que ela ia. Será que tinha alguma sombra para ninguém ir? Provavelmente era um aberto. Não sei Israel naquele tempo, né? Israel, por causa da irrigação e coisa, tem mais vegetação hoje, né? Mas o Oriente tem muito pouca vegetação, muito pouca vegetação. Então, você está entendendo como tudo tem seu propósito, mas é ilógico a gente parar, estou cansado, vou descansar no sol, na beira do poço no sol, né? Talvez no poço tivesse, né? Pode ser, mas tudo tem um propósito ali, alguém precisava dessa fonte de água aí para E a Jesus se coloca no lugar onde a pessoa precisa. Sim, lugar certo, na hora certa, no momento certo, né? Isso mesmo. E a gente tem alguma promessa bíblica também específica para aqueles que buscam essa restauração, essa fonte de água. O que a Bíblia nos diz, pastor? Olha, essa eu queria que você me ajudasse lendo, né, justamente esses textos. Só achar aqui. Isaías 58, verso 11. E depois Jeremias 31, 25. Isaías 58, 11. Já encontrou? Então pode ler. Ok. Isaías 58, 11 nos diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Agora Jeremias 31, verso 25. Pode ler também. Jeremias 31, verso 5 nos diz 25. a 15. 25. 31, verso 25. Está na mesma coisa. 25 nos diz: porque satisfaz a alma cansada e sacia toda a alma desfalecida. Então Jesus promete saciar, dessedentar, ou seja, suprir as necessidades. Queridos, a gente busca a Deus diferente quando a gente sente necessidade. Concorda comigo? Por isso que o nosso tema diz assim: como a corça suspira pelas águas, assim por ti suspira a minha alma.
Eu passei na minha vida uma fase muito difícil. Muito difícil. E um dia chegou o limite da minha força. Eu acordei sábado de manhã, sabendo que estava no limite, mas pensei, bom, é sábado, eu descanso, de noite eu jogo bola, espaireço os nervos e toco para frente. Só que não foi assim. O pessoal da igreja jogava bola e eu joguei bola com eles até 1h30 da madrugada. Pensei, bom, agora vou tomar um banho e dormir, né? Porque agora estou cansado. Eu tomei um banho e pensei, vir o sono, eu vou ler. Eu li até as 4h30 da madrugada. O olho estava seco, eu estava exausto e não conseguia dormir. Eu via meus 2 filhos ali precisando no outro dia de um pai que brincasse com eles. Só para colocar um parênteses, né? A mãe dos meus primeiros filhos deixou a gente. Eu fiquei com meu filho de 6 anos e minha filha de 4 anos sozinho no norte do Paraná. E eu sabia que no outro dia era domingo e era o dia que eles queriam o pai para brincar, porque durante a semana, dando aula cedo e de tarde, era difícil. E ali eu me ajoelhei e lembrei de um verso que a gente ainda vai ler, que é Mateus 28, onde diz: vinde a mim todos os que estáis e eu vos aliviarei. Gente, eu me ajoelhei e eu orei esse verso. Falei, Senhor, minha força acabou. Meus filhos precisam de um pai amanhã e é só o Senhor para me aliviar e me sustentar. Queridos, não sei se você já carregou uma mochila pesada nas costas. Eu estava com essa mochila nas costas. Quando eu orei, Deus tirou a mochila. Eu senti aquela mochila saindo das minhas costas. Eu ainda estava orando e falei assim, muito obrigado, Deus. Agora eu dormi. Eu deitei e dormi até as 8h30. E como se eu tivesse dormido numa noite de 9, 10 horas. Acordei descansado. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Quando você buscar Ele de todo o coração, quando você sentir que precisa mesmo dEle, assim quando a gente precisa de água, quando está com sede, tá? Ele vai estar lá para suprir você. Amém. É maravilhoso o que o nosso Pai faz por nós, né? Não tem igual. Como ontem a gente deu outros exemplos, é somente um Deus, um Pai perfeito para poder fazer isso por nós, né? Que história. Mas como você comentou, algo estava te sufocando, estava no limite. E como a gente consegue ou pode identificar essas dificuldades que a gente tem em áreas da nossa vida? Salmo 139 diz assim: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim um caminho mau. Nós não conseguimos. É só Deus que pode mostrar para a gente uma área, um aspecto da nossa vida que a gente precisa mudar. Porque nós, por nós mesmos, nos achamos bons. A gente acha, não, mas imagine, eu, pastor da igreja, sou perfeito. Estou brincando, gente. Mas assim, nós nos achamos bons. E é só Deus que pode sondar nossa vida e mostrar para nós, ó, isso aqui ainda está errado, você tem que mudar. Olha isso aqui, ó, melhore aqui. Em fevereiro agora nós vamos ter 10 dias de oração. E cada ano eu digo assim, Senhor, me mostra alguma coisa que eu preciso melhorar. E é nesses 10 dias que Deus vai mostrar para você e para mim onde a gente precisa melhorar.
Mas não é um dizendo para o outro. Não é eu dizendo, Léo, você precisa melhorar ali. Não. É você, com o teu joelho ali, dizendo, Senhor, sonda, conhece eu, vê se tem alguma coisa mal em mim, e daí eu melhoro por mim. Então, nós temos que estar buscando constantemente. Constantemente. E pedindo, né? Não basta eu apenas que você falou, Senhor, aquele irmão lá está fazendo eu pecar, abençoa, transforma ele, mas se eu não for transformado por Deus, né? Isso Então, mesmo. buscar em Deus em primeiro lugar. E a gente sabe que Deus é a fonte, nós devemos buscar. Mas, quais são os perigos se a gente buscar em outros lugares, outras fontes? Jeremias diz assim, meu povo cometeu 2 pecados. A mim me deixaram uma fonte de água limpa, me cavaram cisternas rotas. Eu nunca pensava o que é rota, né? Mas uma tradução bíblica diz assim, cisterna rachada. Nós não conhecemos cisterna porque nós não temos necessidade de cisterna. O que é uma cisterna? Cisterna é um poço seco, lacrado, para quando chover, encher de água e ter água para você usar na falta de água. Tá? O pastor Henrique Pirelli, que a gente ajudou lá no Paraguai, era o pastor daquela igreja que eu mostrei as fotos. E ele contou a experiência dele para nós. Ele trabalhou 2 anos no deserto paraguaio. Eu não sabia que o Paraguai tem deserto. É coisa que a gente vai aprendendo. O nome é Chaco. Isso, olha aí, ó, viu? E ele tinha muitas igrejas. Ele chegava a ficar 15 dias fora de casa, visitando as igrejas. E uma vez ele chegou em casa, sexta-feira à noite, cansado, empoeirado, e a esposa dele falou assim, meu bem, não temos água. Aquele dia ele se ajoelhou e falou, pai, eu trabalho para o Senhor, eu me dedico para o Senhor, eu não me importo de trabalhar nesse deserto, mas eu quero água. Eu quero água. Naquela noite, sem previsão, sem explicação, choveu, encheu as cisternas e ele teve água para tomar um banho. E ele falou, nunca mais faltou água, nos 2 anos que ele trabalhou. Então assim, essa cisterna é para juntar água. Só que espiritualmente a gente não pode cavar um poço para juntar água da chuva. A gente tem que ir na fonte limpa, né? Eu não posso cavar um poço e dizer assim, a água que cair aqui eu vou usar. Não. A água pura é Jesus. Eu não posso deixar essa fonte para buscar alguma coisa que caiu na minha cisterna, né? Então, o pecado de Israel não pode ser o nosso. Nós temos que buscar Jesus. Sim. Então, não podemos trocar a Jesus por água por uma cisterna que acaba. Jesus nunca acaba, né? Não. É uma mina que não acaba. É a água viva. Amém. E quando a gente fala em comunidade também, de que maneira nós cristãos em comunidade podemos nos ajudar ao próximo que está sedento também, trazendo agora para um âmbito em conjunto. Hebreus 10, verso 25, abra a tua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 10, verso 25. Amém? Amém. Então diz assim, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos demonstrações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Esse dia na minha Bíblia está com letra maiúscula, é o dia da volta de Jesus. Como que nós cristãos podemos ajudar uns aos outros pensando nisso? E a palavra de Deus diz assim, não deixe de vir na igreja, não deixe de congregar. Uma experiência interessante,
um irmão nosso lá dos Estados Unidos, ele teve a seguinte ideia e colocou em prática: para ir para o céu eu não preciso ir na igreja, e não vou mais na igreja. E estudou e preparou e diz assim: o primeiro que vier aqui falar, eu vou provar que eu não preciso ir na igreja. E falaram para o pastor dele, né? Olha, o irmão diz que não precisa ir na igreja, e se o senhor for lá, ele vai provar para o senhor que não precisa ir na igreja. O pastor, tudo bem, deixa comigo. Esperou chegar o inverno, e vocês sabem que o inverno nos Estados Unidos é tranquilo, menos 18, menos 15, menos 20, né? Todas as casas são muito bem fechadas e a maioria delas tem lareira, né? Forte do inverno, ele marcou a visita para de noite, então chegou, dito e feito, a lareirinha acesa, esperando o pastor tudo que ele queria era a lareira acesa, né? Começou a conversar com o rapaz, conversa bastante, e não falava nada de ir na igreja. Meio cansado já, o pastor levantou, foi lá na lareira, pegou um pau de lenha, tirou do fogo, mas deixou dentro da lareira ainda, mas fora da fogueira, fora do fogo. Voltou a sentar e o homem pensou: agora ele vai me falar que eu preciso ir na igreja, e eu vou mostrar para o pastor que eu não preciso. E o pastor não mostrou nada, não falou nada de ir na igreja, mas ficou reparando naquela lenha que estava fora da fogueira. E aquela lenha começou a apagar. Daqui a pouco aquela lenha estava apagada enquanto a fogueira estava acesa. Eu falei: pastor, não precisa falar nada, sabe, voltando à igreja. Gente, a igreja, ela não salva você, mas ajuda você a ficar salvo. Entende? Quando um está junto com o outro, estudando a lição junto, visitando, orando, a igreja é isso, é a fogueira que um ajuda a não deixar o outro apagar, né? Que Deus ajude você e eu a estar junto com o povo que está indo para o céu. Então, em resumo, unidos e unidos em Cristo somos mais fortes e nos fortalecemos. Isso mesmo, né? Assim, sempre a gente passa por aquela dificuldade, fraqueza, né? Aquela vontade de desistir, outros não desistem, vamos, né? Aquela ligação, aquela carona, aquela coisa, e a pessoa novamente se anima e vamos junto para o céu. Pode ser que um dia seja eu, um dia pode ser o irmão que precise. Justamente. Uma rede de apoio e fortalecimento. A igreja é para um apoiar o outro. Nem sempre eu vou ser o forte, mas às vezes eu vou precisar de ajuda. A gente tem esse pensamento. E falando então na igreja, a igreja a gente sabe que tem uma missão. Existe alguma conexão, esse sim, entre essa sede espiritual e a missão da igreja? Muito bem. Você sabe o que é missão? Sabe o que é evangelismo? Evangelismo é um mendigo falando para o outro mendigo onde que tem pão. Sabia disso? Lembra quem falava isso? Nosso amigão, o pastor Tosta. Evangelismo é um mendigo falando para o outro mendigo. Lá tem pão. Você é um mendigo, eu também sou, gente. Nós precisamos do pão da vida, é Jesus. Só que tem alguns mendigos que não sabem achar Jesus. E daí você e eu temos que deixar de dizer: ó, o pão está lá, ó. Vamos lá comer junto. Sabe? Isso é evangelismo. Agora vamos abrir a Bíblia junto. O primeiro texto está em João 6,35. Me ajudem lá. João 6, verso 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Estão entendendo?
Se você é um mendigo que já descobriu o pão da vida, vai falar para os outros, ó, vamos lá. Certo? Agora vamos para Atos 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os fins da terra. Gente, se a gente vai falar para os outros que Jesus é o pão da vida, a gente tem que falar com um poder que não é nosso. A gente tem que falar com uma convicção que vem dos altos céus. E essa convicção, esse poder, se chama Espírito Santo. Quando a gente convida, quando a gente insiste, quando a gente tenta ajudar os outros, é o Espírito Santo que tem que fazer a obra. E daí vamos para Mateus 28, verso 19 e 20. Que é a comissão que Jesus dá para a gente. Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar metade das coisas. Não é metade? Eu acho que a nossa tradução está diferente. Está diferente? É para ensinar. Queridos, agora eu vou falar para você, que é nosso visitante, com muito carinho. Muitas igrejas abrem a Bíblia e falam de dentro da Bíblia, mas não falam todas as coisas. Por isso, eu queria fazer um apelo. Pega um estudo da Bíblia, senta com alguém que sabe e te ajuda a estudar, para aprender todas as coisas. Estão entendendo? Porque nós precisamos batizar, mas ensinando todas as coisas. Jesus está quase voltando e a gente precisa aprender, pôr em prática e se preparar para morar junto com o Senhor. E para a gente trazer a última pergunta dessa noite, da nossa semana, nosso Calendarcast, que serve para todos nós, até que já somos batizados, mas qual é a principal mensagem que Jesus deixa para os que estão sedentos? Como você mesmo falou, o evangelismo é um mendigo onde tem pão, então nós ainda somos. Qual é essa mensagem? É interessante, né? Volto na história da mulher no poço de Jacó, né? Que ao nosso olhar assim, seria a pessoa menos indicada para ser missionário. Para quem não lembra da história, eu vou contar um pedacinho. Jesus começa a conversar com ela e ela diz assim: estou vendo que o senhor é profeta. Se o senhor é profeta, me explique uma coisa. Nós dizemos que nós vamos adorar a Deus em Samaria, e os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém. Jesus diz assim: nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Daí ela pediu para falar mais, eu falei assim: vai lá e chama teu marido. Eu falei: não tenho marido. Jesus falou: tá certo, você já teve 5 maridos, agora está vivendo com um que nem marido teu é. Ela falou: nossa, o senhor está sabendo da minha vida, né? Mas ela foi para a cidade e não trouxe só quem morava com ela. Ela saiu de casa em casa dizendo assim: lá no poço tem alguém que me contou o que aconteceu na minha vida, vamos lá escutar ele. E quando os discípulos chegaram com a comida, a mulher chegou com um monte de gente da cidade para escutar Jesus. Então, volto a falar, evangelismo é um mendigo falando para o outro: lá tem pão.
A mulher voltou e disse assim, ó, tem alguém especial lá no poço, vamos ouvir ele. E a cidade saiu para ouvir Jesus. Queridos, isso tem que transformar a minha e a tua vida. Jesus diz para ela assim, a água que eu te der vai se transformar em você em um rio, uma fonte a jorrar. Certo? E eu quero terminar com a experiência do Miguel. Estava estudando teologia lá em Arthur Nogueira, engenheiro Coelho, né? Mas morando em Arthur Nogueira. E uma irmã da igreja, cujo esposo não era adventista, ela disse assim, Tenor, eu sei que você gosta de dar estudo bíblico e eu vou fazer o seguinte, você vem pregar sábado na igreja e eu vou levar você para almoçar lá em casa, para você oferecer estudo bíblico para o meu esposo. O esposo dela, o Miguel, não adventista, estava lá, tudo certo. E ele então começou a contar, para puxar assunto, começou a contar da sua vida, que trabalhava em tal empresa, que ganhava tal salário, que tinha tal carro, que tinha tal casa, e começou a contar todas as bênçãos que ele tinha. Estão entendendo, né? Para ele, a vida se resumia, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele outro, ganho tanto, sabe? E foi assim, um pouco difícil eu chegar a oferecer o estudo bíblico, mas ofereci, e por educação ele aceitou, e a gente começou a estudar a Bíblia, e com a graça de Deus ele aceitou Jesus na sua vida. Amém. Muito bem, ele se batizou, se tornou um adventista do sétimo dia, cristão, e eu me formei, vim para cá, e 2010, dia 23 de dezembro de 2010, fui chamado para ser pastor. O pastor Rosni falou, está sentado? Eu falei, não, então senta. Tá, foi aprovado, você vai ser pastor. Aí eu voltei, comecinho de 2011, fazendo um passeio, eu passei em Arthur Nogueira. E entre as pessoas, eu fui visitar o pessoal daquela igreja e o Miguel era uma pessoa especial. E a gente foi lá e ele começou a conversar sobre, já dei estudo bíblico para meu pai, ele se batizou. Já dei estudo bíblico para minha irmã, ela se batizou. Estou dando estudo bíblico para minha outra irmã. E eu falei, eu acho que ele perdeu o emprego. E eu pensei, coitado dele, agora está passando quase fome, porque só fala de estudo bíblico. Aí com muito jeito, falou assim, mas e na empresa, está tudo certo? Não, tudo certo. Eles só trocaram eu de setor, por causa que agora eu guardo o sábado. Falei, mas e o salário? Não, é a mesma coisa. Falei, rapaz, ganha a mesma coisa e só fala de estudo bíblico. Sabe por quê? Porque agora na vida dele, Jesus era mais importante do que as bênçãos materiais. Vocês estão entendendo? Gente, Jesus não quer que você fique pobre. Jesus só quer que ele seja mais importante do que as bênçãos materiais. Porque ele é a fonte da água da vida. Não vai passar fome e não vai ter sede. Não é isso que ele promete? Queridos, eu só queria que todos nós dissessem para Jesus, eu aceito você. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu queria que o Felipe cantasse agora. Querido Pai, por favor, continua tocando no nosso coração. Amém. Nós queremos morar contigo no céu. Amém. Satanás está ainda trabalhando no coração de algumas pessoas que estão deixando para amanhã, para depois. Por favor, ajuda que tomem a decisão. Amém.
Segura nós na tua mão, Pai. Nos ajuda a ter sede de ti, como a corça anseia pelas águas. Que possamos desejar Jesus na nossa vida. Que possamos viver com Jesus na nossa vida. E que possamos ser rios levando Jesus para os outros, a água da vida. Continua conosco, nos dá uma boa noite de repouso. E amanhã nos traz de volta para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus.